Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre logaritmos e a partir de agora nós vamos traduzir o que a gente viu na parte teórica para a parte prática, que é você pegar exemplos, exercícios e resolvê-los trabalhando a definição de logaritmos. Então, se você parou aqui, está de paraquedas, calma. Pegue a aula anterior, a aula 1, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para que você possa antes assistir a aula 1. E na sequência você vem assistir a aula 2, para que você possa ter um estudo o quê? Gradativo, beleza? Então seja bem-vindo e vamos aproveitar a aula. Vamos lá! Vamos lá, pessoal. Tá aí o nosso exemplo 1 e também o nosso exemplo 2. Eu vou começar pelo exemplo 1, tá bom? Então, como é que eu leio isso daqui, ó? Eu leio log de 9 na base 3. É assim feita a leitura. Só que é o seguinte, eu vou igualar a uma variável. Vou chamar aqui de x. Conforme a gente aprendeu, se eu tenho um log de 9 na base 3 igual a x, eu aplico a definição, que é o princípio da voltinha. Base elevada ao logaritmo tem como resultado o logaritmando. Então, vamos conferir. Tá bom? Na prática é sempre melhor para que o aluno possa entender. Então, é isso aqui, ó. Vou pegar a base, vou elevar ao log para ter como resultado logaritmando. Ó. Base elevada ao log tem como resultado logaritmando. Então, olha só. 3 elevado a x é igual a 9. Não tenha preguiça, tá? Claro que dá para falar de cabeça neste caso que o valor de x é igual a 2, mas eu não quero que você treine, porque nem sempre é assim na prova. Melhor, quase nunca. Então, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, repare que o 9, ele equivale ao 3 duas vezes, ou seja, o 3 elevado ao quadrado. Lembrando, 3 elevado ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, tá bom? Então, tem aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2, princípio básico das equações exponenciais. Bases iguais, elimine-as e iguale os expoentes. Então, vou ter que x é igual a 2. Este é o nosso gabarito do exemplo 1. X é igual a 2. Tudo bem? Beleza? Então, guarda isso. Definição, princípio da voltinha, base elevada ao log tem como resultado logaritmando. Ok. Vamos para o exemplo 2. Como é que eu leio? Log de 16 na base 2. Vou igualar aqui a y, tá? Só para não ficar igual. Mas, claro, o aluno pode jogar x sempre. Então, o que a gente vai ter? Base elevado ao logaritmo tem como resultado logaritmando. Então, vamos lá. Ó. 2 elevado a y tem como resultado 16. 2 elevado a y é igual a 16. Júlio, eu já sei que y é igual a 4. Beleza, mas eu não quero meu aluno com preguiça. Vamos treinar. Vou decompor em fatores primos. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, meu 16, ele equivale a 2 elevado a 4. Então, tem aqui, ó, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 4. Princípio básico das equações exponenciais. Já falei isso milhões de vezes durante as aulas. Olha só, elimino as bases e igualo os expoentes. Y é igual a 4. Claro que situações mais simples. E aos poucos a gente vai subir na ladeira. A gente está na base ainda. Então, o resultado aqui, o nosso log é 4. Até aí, tudo bem, pessoal? Show, né? Mas olha só, nem sempre vai ser assim. Existem situações que são mais trabalhosas e demandam conhecimento em matemática básica, sobretudo em potenciação. Então, vamos começar a conferir exemplos um pouquinho mais trabalhosos, tá bom? Tá o exemplo 3. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Log de x na base 1/3 é igual a menos 2. Repare que mudou. Agora é o seguinte, a minha base é uma fração e eu tenho o meu log aqui. Preciso encontrar logaritmando. Por que mudou? Porque nos exemplos anteriores, eu precisava encontrar apenas quem? O log. Respectivamente, exemplo 1 e 2, x e y. Agora não. Eu tenho log, mas eu preciso encontrar quem? O logaritmando. Mas nada muda, nada vai mudar. Pessoal, a diferença entre o exemplo 3 e os anteriores é que nos anteriores eu tinha o logaritmando, tinha a base, defini os logs. Nos exemplos 1 e 2. Agora, no exemplo 3, eu tenho a base, eu tenho o log, preciso definir o logaritmando, mas não muda absolutamente nada em relação ao nosso raciocínio. Julião, mas eu vi um valor negativo ali. O log pode ser negativo. Quem não pode ser negativo são o logaritmando e a base. Logaritmando maior que 0 e a base maior que 0 e diferente de 1, tá bom? O log ser negativo não tem problema nenhum. Vamos aplicar o princípio. Base elevada ao log tem como resultado logaritmando. Ó. Eu tenho isso, ó, 1/3 elevado a menos 2 é o meu valor de x. Agora, o aluno tem que saber matemática básica. Vamos lembrar, pessoal? É importantíssimo saber matemática básica, essa parte aqui de potências principalmente. Olha só, gente. Sempre que nós tivermos uma base,
vou colocar aqui, ó, A sobre B, e essa base, ela está elevada a um expoente negativo, como é que a gente sai daqui, galera? Assim, ó, a gente vai inverter a base, então B vai para cima e o A vai para baixo, ou seja, o A que é numerador vira denominador, o B que é denominador vira numerador. A gente passa a ter B sobre A, então nós vamos inverter a base. Ok. E agora, o expoente que era negativo, eu vou variar, eu vou mudar, vou fazer a simetria, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, de maneira técnica, eu posso fazer o seguinte, ó, se eu tenho um sinal negativo, eu recorro aos dois i's. Eu falo II. O que é II? Eu vou inverter a base e vou ignorar o sinal negativo. Quando eu falo ignorar o sinal negativo, eu vou alterar, né? Eu vou trabalhar a simetria. Ó. Ignorar o sinal negativo. Ele vai passar a ser o quê? Positivo. Vou dar dois exemplos aqui, ó, dentro do exemplo 3, tá? Exemplo A. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a menos 2, pessoal. Mas, Júlio, mas aqui a base é B? Sim, aqui a base é B. Você não vê. Mas quem está abaixo do 2? É o 1. Eu vou inverter a base. Então, vou ter 1 sobre 2 elevado a 2. Daí, se eu tenho uma fração elevada a um expoente, eleva o numerador e o denominador a expoente. Eu vou ter 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, 2 elevado a menos 2 equivale a 1/4. Então, repare que tudo é matemática básica. Se eu tenho a base elevada a um expoente negativo, inverto essa base, ignoro o sinal, ele fica positivo, eu trabalho simetria. Tá legal? Mais um exemplo. Só para a gente poder fechar o exemplo 3. Olha a letra B. Se eu tenho, por exemplo, 3 sobre 2 elevado a menos 3. Nada muda. Eu vou inverter a base. O 2 vem para cá e o 3 vem para cá. Vou ter 2/3. E vou ignorar aquele sinal. Ele vai ficar o quê? Positivo. Então, vou ter 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Cuidado que não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2 que vai dar 8. Não é 3 vezes 3. É 3 vezes 3 vezes 3 que vai dar quanto? 27. Então, na letra B, o resultado é 8 sobre 27. Tudo bem? Agora, vamos fechar o exemplo 3. Eu tenho 1/3 elevado a menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a base. Então, 3 vem para cá e o 1 vem para cá. Então, vou ter 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3. E vou ignorar o sinal. Vai ficar o quê? Positivo. Então, 3 elevado a 2 é igual a x. Logo, com a minha conclusão, não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. O valor de x é 9, tá, pessoal? Pegou, bizu? Então, repare que agora começou a ficar um pouco mais trabalhoso. E existem várias situações que isso acontece, que eu preciso trabalhar a definição, mas não é tão óbvio assim. Vamos para o exemplo 4. Observe que no exemplo 4, o aluno vai olhar para cá, ó, e vai ver, cara, tá faltando alguma coisa. O aluno vai olhar para cá, ó, vou botar o meu aluno aqui. Ele vai olhar para cá, ó, meio desconfiado, vai botar a mão na cabeça e vai pensar, cara, tá faltando alguma coisa aqui. O que está faltando aqui, pessoal? A base, né? Repare que eu não tenho a base. E a base, ela fica subscrita, tá? A base é sempre subscrita. Eu tenho log um pouquinho abaixo a base e o logaritmando está na mesma linha do log. Então, guarda isso. A base é subscrita. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o log de 8 na base 2, ó, a base está subscrita. Show de bola. Então, repare que isso aqui é diferente de log de 8. Porque aqui, ó, eu não tenho a base subscrita. Aí, qual é o bizu, pessoal? Tá faltando a base? Ó? Ela não aparece aqui? Significa que essa base é igual a 10. Guarda isso. Sempre que eu olhar para o log e a base não estiver expressa, essa base é 10. Eu tenho um log na base 10. Guardou isso? Ok. Então, quando eu tenho log de 8 na base 2, diferente de log de 8, porque aqui o log de 8 está em qual base? 10, tá? Se não aparece nada, a base é 10. Então, aqui não está aparecendo nada. Então, eu tenho log de x na base 10. Agora, aplico o princípio da voltinha. Base elevada ao log tem como resultado o logaritmando. Tudo bem? Então, 10 elevado a 2 é igual a x. Não faz 10 vezes 2, é 10 vezes 10, que é igual a 100, tá? Então, aqui eu posso afirmar que o meu valor de x é 100. Porque 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que vai dar quanto? 100. Beleza, pessoal? Show? Então, vou encerrando essa aula por aqui. Siga a sequência das aulas para que vocês possam aprender, beleza? Show de bola. Até mais.